Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de língua portuguesa com a turma do quarto ano. Bom, nós ainda estamos no livro 1, capítulo ainda é o capítulo 1 da unidade 1. Como realizar grandes descobertas, das páginas 23 a 25. Os itens abordados serão o uso dos porquês e a correção da ficha de atividades das páginas 3 a 6. Essa atividade foi passada no dia 3 de fevereiro. Bom, gente, as atividades referentes a esta aula serão mão na massa, página 25, a ficha de atividades, páginas 9 e 10, serão feitas em sala, tá? E a ficha, páginas 7 e 8, que vão ser passadas para casa. Vamos começar na página 23 com o uso dos porquês. Vamos ler essa tirinha com atenção. Pesquisa especial sobre minhocas, seu nome é Mauro. Mauro, por que você cava buracos na terra? O simples instinto animal para construir um metrô de insetos ou para digerir detritos, auxiliar a natureza e salvar o mundo? Bem, não tem aí a opção porque é divertido? Não, marquei salvar o mundo. Obrigado pela atenção. Na tirinha A Importância das Minhocas, note que porquê foi usado para formular uma pergunta e o porquê junto para propor uma resposta. Bom, gente, nós sabemos que na língua portuguesa nós temos 4 porquês. O porquê junto com acento, porquê separado e o porquê separado com acento. Cada um tem a sua classe gramatical específica e tem a sua finalidade, ou seja, como ele deve ser utilizado. Vamos para o primeiro porquê. Primeiro porquê, gente, é o porquê separado e sem acento. Esse porquê ele pode ser usado de duas maneiras, tá bom? Ele pode ser usado no início de uma frase interrogativa para formular perguntas, ou ele pode aparecer no meio de uma frase interrogativa indireta, quando ele puder ser substituído por qual motivo. Então, foi uma pergunta, ele vai estar relacionado sempre a perguntas. Ou de maneira direta no começo de uma frase interrogativa, ou ele pode aparecer no meio de uma frase interrogativa indireta, que é aquela frase em que você faz uma pergunta, mas você não coloca o ponto de interrogação. Vamos para o exemplo. Por que os vagalumes brilham? A gente pode perceber que nós temos uma pergunta e o porquê está sendo utilizado no começo dessa pergunta. Ele também poderia ser o seguinte: eu gostaria de saber por que os vagalumes brilham. Nesse caso, ele daria no meio de uma frase, podendo ser substituído por qual motivo. Eu gostaria de saber por qual motivo os vagalumes brilham. Então, nesse caso, é uma interrogativa indireta, por isso que não tem ponto de interrogação. Então, mais uma vez, ele pode ser utilizado no começo de frase interrogativa ou no meio de uma frase interrogativa indireta, quando ele puder ser substituído por qual motivo. O porquê junto, sem acento, ele é utilizado em respostas e também pode ser substituído pela conjunção pois. Olha o exemplo. Porque em seus corpos acontece uma reação química que produz luz. Pois em seus corpos acontece uma reação química que produz luz. Então, esse porquê ele vai ser sempre utilizado em respostas e pode ser substituído por pois. O próximo porquê é o porquê separado e com acento. O porquê separado e sem acento ele vai ser utilizado em frases interrogativas e sempre no final dessas frases interrogativas. Olha um exemplo. A aranha não é um inseto? Por quê? Bom, então a diferença entre o porquê separado com e o sem acento é muito simples. Ambos são usados em perguntas, mas o porquê separado sem acento aparece no início da frase. E o porquê separado com acento vai ser sempre no final da frase. Já o porquê junto com acento, ele é utilizado como um substantivo. Significa motivo, razão. Geralmente ele vai vir o quê? Com um artigo antes ou alguma coisa que vai vir acompanhando. Geralmente vem um artigo o, né? Ou, como a gente costuma dizer. Gente, esse porquê, ele sempre vai dar nome ao conteúdo. Uso dos porquês, assinale o porquê correto, justamente porque ele é um substantivo, e substantivos são feitos para nomear.
bom? Então, quando vocês encontrarem uma pergunta, assinale o porquê correto e tiver esse porquê, você não vai buscar esse porquê, mas sim qualquer um dos porquês que foi utilizado de maneira correta. Ele é utilizado nos enunciados porque é ele que dá nome às coisas, então ele vai dar nome a esse conteúdo. Vamos para o exemplo. Já te expliquei o porquê de aranha não ser inseto. Ela é um aracnídeo. Ou seja, já te expliquei o motivo, já te expliquei a razão de a aranha não ser um inseto. Para saber mais, página 24. Para você não se confundir, os insetos eles têm 6 patas. Aracnídeos, como aranhas e escorpiões, possuem 8 patas. Você sabia que existem aproximadamente 5.000 espécies de joaninhas? Ainda que a vermelha com pintas pretas seja mais conhecida, é possível encontrar joaninhas verdes, amarelas e alaranjadas, com ou sem pintas. Primeira questão, mão na massa, página 25. Quem são os personagens da tirinha? Nós temos lá como personagens a Joaninha e uma minhoca. Segunda questão. A Joaninha, durante a entrevista, registrou em suas anotações uma resposta diferente da apresentada pela minhoca. Por que ela fez isso? Bom, gente, a Joaninha ela fez isso porque ela colocou uma resposta que fosse mais bonita, digamos assim, que as pessoas gostariam mais de salvar o planeta, né? Então ela colocou uma resposta que a maioria das pessoas gostariam de ouvir. Terceira questão. Na tirinha, a palavra porquê, junto e sem acento, aparece de 2 formas diferentes. Encontre-as, analise-as e formule uma hipótese que justifique a diferença. Bom, na primeira a gente tem o porquê separado e sem acento. Mauro, porque você cava buracos na terra. Logo é usado o porquê, né? No caso, separado. Porque é dado uma resposta pela minhoca. E o porquê é escrito junto. Então, gente, na primeira que é uma pergunta, você vai usar o porquê separado e sem acento. E na outra, que é uma resposta, você vai utilizar o porquê junto. Complete o diálogo a seguir empregando corretamente os porquês. No primeiro, nós temos porquê a cigarra perde a sua casquinha. Olha só, esse porquê, começo de frase interrogativa, separado e sem acento. E aí vem a resposta. Por que se tornam adultos? Se tornaram adultas. Como é uma resposta, porque junto, sem acento. Ainda não entendi. Ela tira a casquinha. Por quê? Já que esse porquê saiu do começo e foi para o final de uma pergunta, ele vai receber o acento. Na verdade, essa casquinha é o esqueleto dela, que nos insetos fica do lado de fora. A cigarra sofre uma metamorfose, abandona o seu exoesqueleto e se torna adulta, assumindo uma nova forma. Entendeu por quê? Nesse caso aqui, a gente está percebendo que tem uma frase interrogativa, mas olha só, entendeu o motivo, entendeu a razão, por isso é um porquê junto e com acento. Entendi sim, é muito interessante. Obrigada. Ficha de atividades, página 9, atividade de classe. Complete as frases com porquês, com um dos porquês, né? Pode ser junto, separado, com acento ou sem acento. A. Ela não me disse o porquê da mudança, que é a mesma coisa de o motivo ou razão, junto com acento. B. Vocês têm muita pressa. Por quê? Final de frase interrogativa, porque separado, com acento. Por que as crianças gritam tanto? Começo de frase interrogativa, porque separado, sem acento. D. Mariana, por que você está triste? Frases interrogativo, porque está no começo ou no meio, é sem acento. Creio que vou acertar, porque estudei muito, ou seja, pois eu estudei muito, porque é utilizado em respostas junto, sem acento. Vitor não aprendeu, por quê? Final de frase interrogativa, porque separado, com acento. H. Por que ninguém ri agora? Por quê? Separado e sem acento, porque é o começo de uma frase interrogativa. Pedro vai trabalhar porque precisa. Nesse caso é pois precisa, porque junto e sem acento. Segunda questão, também nós vamos utilizar o porquê adequado de acordo com o diálogo. A filha fala, por que é feriado no dia 15 de novembro? A mãe, porque nesse dia foi a proclamação da República no Brasil. Mas por quê? Porque assim as pessoas sempre se lembrarão desse fato histórico.
Que bom que você sempre quer saber o porquê das coisas. Então, olha só. Na primeira, é porque separado, sem acento, começo de frase interrogativa. Como na segunda, é uma resposta, porque junto, sem acento. Na terceira, final de frase interrogativa, separado, com acento. Na quarta, é porque junto e sem acento, pois é uma resposta. E no último é a mesma coisa de um motivo ou a razão, porque junto, com acento. Na terceira, nós vamos preencher corretamente com o uso dos porquês. A. Faltei a aula porque estava doente. Respostas, porque junto, sem acento. Diga-me o porquê de você não querer ir ao médico. O motivo ou a razão, porque junto, com acento. C. Ela me chamou, mas não sei porquê. Ou seja, não sei por qual motivo. É uma pergunta indireta. Como ele está no final dessa pergunta indireta, é um porquê separado com acento. Correr atrás do ônibus, por quê? No caso aqui, porque separado sem acento ou com acento, desculpe, porque é o final de uma frase interrogativa. Por que você não foi ao shopping? Começo de frase interrogativa, porque separado e sem acento. F. A vitória porque lutei está próxima. Ou seja, a vitória por qual motivo lutei está próxima. Então, é porque separado e sem acento. Correção da ficha de atividades, página 3. Primeira questão, leia as frases a seguir e observe o tipo de entonação e o ponto, utilizado. A. Por favor, feche a porta. B. Hoje não vou à escola. C. Márcio sabe jogar. D. Que belo gatinho. E. Venha cá, Mariana. F. Diego gosta de laranja. G. Que dia é hoje? H. Que macarronada deliciosa. I. Joana não veio à aula. J. Você fez a tarefa? K. A música é lenta. Agora a gente vai reescrever no quadro de acordo com a classificação. Interrogativa. Que dia é hoje? Você fez a tarefa? Exclamativa. Que belo gatinho. Que macarronada deliciosa. Afirmativa. A música é lenta. Márcio sabe jogar. Diana gosta de laranja. Negativa. Joana não veio à aula. Hoje não vou à escola. Imperativa. Por favor, feche a porta. Venha cá, Mariana. Segunda questão, vocês vão escrever 3 frases negativas, 3 interrogativas e 3 afirmativas que contenham a palavra avião. No caso, a resposta é pessoal. Página 5, primeira questão. As frases a seguir são afirmativas. Transforme-as em frases negativas. A professora fez um elogio para Maria. Vai ficar: a professora não fez um elogio para Maria. B. A Lana perdeu sua bola. A Lana não perdeu sua bola. C. O menino deu comida ao cachorro. O menino não deu comida ao cachorro. D. Lucas é um bom amigo. Lucas não é um bom amigo. Na segunda questão, nós vamos observar as imagens e criar uma frase afirmativa e uma interrogativa para cada uma delas. No caso, essa resposta também é pessoal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e agradeço a atenção de todos vocês. Estudem bastante e se dediquem ao máximo. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!